Pelo amor de Deus, Mariana. Você chama isso de café? A voz cortou o ar como uma lâmina. O som ecoou pelo salão branco da Casa Nogueira, onde o luxo tinha cheiro de mármore requém polido e de perfume Dior Sauvage. Na mesa de jantar de 10 lugares, as xícaras de porcelana Versace fumegavam, mas o aroma que subia do café, forte, encorpado, brasileiro demais, parecia insultar o ambiente. Clarice Nogueira estava no centro da cena, vestida com um tailleur bege, colar de pérolas e um olhar de quem já nasceu, mandando à sua volta 2 empresários, menos clientes importantes, homens de gravata italiana, menos observavam o espetáculo com sorrisos desconfortáveis. Clarice, porém, não se conteve. Eu pedi café leve, Mariana. Lave. Ou é pedir demais? Mariana Alves, de avental branco, permaneceu imóvel. Os dedos ainda seguravam a bandeja de prata. O rosto dela não tremia, mas os olhos escuros, profundos menos, carregavam algo que não cabia ali, dignidade. Desculpe, senhora, foi o mesmo que preparei ontem. Clarice riu com desprezo. Ontem era só para mim. Hoje tem gente importante. O silêncio se espalhou pela mesa. Um dos convidados pigarreou, tentando mudar de assunto, mas Clarice continuou. Eu juro, às vezes acho que vocês acham que sabem mais do que a gente. Vocês são bons para limpar, não para entender sabor. As palavras caíram lentas, mas pesadas. E por um instante, até o vapor do café pareceu parar no ar. No canto da sala, Luísa, a filha de 8 anos, observava, segurava o lápis de cor e desenhava em silêncio, sem que ninguém notasse. Os olhos dela iam de Clarice para Mariana, e depois de volta, como quem tentava entender o que havia entre as duas. Clarice nunca percebia o olhar da filha nesses momentos. O olhar de quem via o mundo rachar. Mariana recolheu as xícaras, uma por uma. O metal da bandeja refletia o rosto dela distorcido, multiplicado, menos como se fosse outra pessoa dentro da mesma pele. Ao sair, passou por Tânia, a vizinha fofoqueira, que cochichou. Clarice é exigente, mas paga bem. É melhor aguentar, viu? Mariana apenas respondeu. Não é o dinheiro que pesa, dona Tânia. É o jeito. No corredor, o cheiro de café seguia sua própria vida, invadindo os cômodos e se misturando ao perfume caro da casa. Era um cheiro de verdade, quente, humano, real, menos num lugar feito para esconder tudo. O que é humano demais? Na cozinha, sozinha, Mariana abriu a janela. Lá fora, o sol de Brasília batia nos vidros da piscina e o reflexo da luz cegava. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O aroma do café ainda estava ali, insistente, vivo, menos como se dissesse: você existe, mesmo que tentem apagar o gosto. Do outro lado da casa, Clarice ria alto com os convidados, já esquecida do episódio. Falava de investimentos, de viagens à Suíça, de como era difícil manter a eficiência com empregados sem estudo. E enquanto ela falava, a chama da vela sobre a mesa tremulou, pequena, quase invisível, mas viva. Naquela noite, quando todos dormiam, Mariana lavava a louça, as mãos mergulhadas na água quente, o rosto refletido no vidro da janela. Ela olhou o jardim iluminado e sussurrou para si mesma. Um dia, o fogo que eles acendem para mostrar poder vai queimar o medo que eles escondem. A chama da vela na mesa menos esquecida, menos continuava acesa. O vento leve fazia a cortina dançar, o tecido roçando de leve na chama. E por um breve instante, parecia que o destino respirava ali, bem no meio do silêncio. A casa dormia, mas as paredes não.
Paredes têm memória menos, guardam ecos de vozes, sussurros, humilhações. Naquela madrugada, o som do riso de Clarice ainda vibrava nos corredores de mármore, misturado ao tinido das taças de cristal. Mariana varria o chão com movimentos lentos, quase musicais. O pano úmido passava sobre o piso, refletindo o teto como um espelho. E ela via ali o próprio rosto flutuando de cabeça para baixo. Na cabeça, a frase da patroa voltava: "Vocês são bons para limpar, não para entender sabor", ela repetia em silêncio, palavra por palavra, como quem prova um veneno tentando reconhecer o gosto do quarto de cima. Vinha o som de Luísa, rindo sozinha. A menina estava acordada, desenhando no caderno. Desenhava duas mulheres de mãos dadas, cercadas por chamas, e um coração no meio. Quando Clarice entrou sem bater, a menina fechou o caderno rapidamente. "O que é isso, Luísa?" "Nada, mamãe. É só um desenho." De novo, essa mania de desenhar a Mariana. "Você precisa parar de se apegar a empregados." Luísa baixou os olhos. "Mas ela é minha amiga." Clarice suspirou, cansada. "Amiga. Amiga é quem senta à mesa, não quem serve." E saiu, levando consigo o som seco dos saltos low-baltins sobre o piso frio. Na manhã seguinte, o sol entrou cortando o ar com uma claridade quase cruel. O jardim reluzia, o gramado molhado de orvalho, e os pássaros cantavam como se a casa fosse feliz. Na varanda, Clarice conversava com Tânia, a vizinha, tomando suco verde e lendo revistas de decoração. "Você viu? O pessoal anda reclamando da fumaça das churrasqueiras dos empregados na vila ao lado." Tânia riu. "É o preço de morar perto da pobreza, querida. Mas alguém tem que limpar, não é?" Clarice concordou, automática, sem pensar. Mas as palavras ficaram presas no ar, como moscas em vidro quente. Lá dentro, Mariana preparava o almoço. Arroz, feijão, carne de panela, menos o cheiro da comida subia leve, vivo. O rádio antigo tocava uma música de Elis Regina. E por um instante, ela cantarolou baixinho. Mas de repente, a luz piscou. Uma faísca pequena, quase imperceptível, brilhou na tomada ao lado do fogão. Mariana olhou, preocupada, e desligou o aparelho. "Essas coisas velhas um dia vão causar problema", murmurou. Mas ninguém ouviu. À tarde, Clarice saiu para uma reunião. O carro BMW preto desceu a rua, o motor ronronando como um gato preguiçoso. Antes de sair, ela disse: "Deixo a Luísa com você, Mariana. Nada de visitas, nada de bagunça. E, por favor, não a encha de ideias." Quando o portão fechou, o silêncio encheu a casa. Mariana foi até o quarto da menina. Luísa estava no chão, cercada de lápis e papéis coloridos. "Tia Mari, olha o que fiz." Era um novo desenho. A casa em chamas e duas figuras correndo de mãos dadas. "Por que fogo, Luísa?" perguntou Mariana, assustada. A menina deu de ombros. "Porque às vezes o fogo limpa o que está sujo." Mariana ficou muda. A frase da menina soava como profecia. Quando o sol se pôs, Clarice ainda não havia voltado. A casa começou a escurecer. As luzes acendiam-se sozinhas, automáticas, mas o ar estava denso. Mariana fechou as janelas, verificou o fogão e subiu para dar boa noite a Luísa. No quarto, a menina dormia abraçada ao caderno. Do corredor, as sombras dançavam na parede, projetadas pelas luzes baixas, e, entre o som do vento e o farfalhar das cortinas, Mariana jurou ouvir um sussurro. "As paredes escutam." Ela se virou
Nada. Apenas o quadro da sala balançando levemente com a brisa. Mas o coração dela batia rápido, como se pressentisse algo. Lá fora, o céu começava a mudar de cor. Um trovão distante riscou o horizonte, e dentro da casa, a vela sobre o aparador tremulou outra vez, menos como se o fogo, paciente, esperasse a sua vez de falar. A noite começou como qualquer outra, silêncio nos corredores, o som distante dos carros na rua, o perfume de lavanda nas cortinas, mas havia algo estranho no ar. Uma eletricidade fina, quase invisível, como se a casa respirasse diferente. No quarto de Luísa, o abajur lançava uma luz amarela suave sobre o caderno aberto. A menina dormia com o lápis ainda na mão. No desenho, duas figuras de mãos dadas cercadas por chamas. O fogo do papel parecia vivo, como um aviso. Na cozinha, Mariana lavava a última louça do dia. A água quente escorria pelos dedos quando ouviu um estalo. Um pequeno som seco vindo do corredor. Depois, outro, e em seguida menos o silêncio. Ela desligou a torneira e escutou. Nada, mas o ar cheirava diferente, um cheiro agridoce, metálico, inconfundível. Cheiro de fio queimando. Mariana caminhou até a sala. A luz piscou, 2 vezes. E então, no canto da parede, uma faísca escapou da tomada, menos uma centelha azul que virou chama pequena, depois maior. Em segundos, o fogo lambeu a cortina de linho branco, subindo como uma língua viva. Meu Deus, murmurou ela, correndo até a cozinha. Jogou um pano molhado sobre o início das chamas, mas o vento da janela aberta alimentou o fogo em vez de apagá-lo. A cortina se rasgou, em chamas. O teto começou a chiar, o calor aumentava rápido, sufocante. Mariana tossiu, os olhos ardendo. Correu até o disjuntor e o desligou menos. As luzes morreram. No escuro, apenas o brilho laranja do fogo dançava nas paredes, refletido nos espelhos. E os espelhos devolviam o rosto dela dezenas de vezes. Uma mulher negra, suada, ofegante, cercada por labaredas. Por um instante, parecia que o mundo inteiro queria queimá-la viva. Luísa! Gritou. O grito ecoou pela casa. Nenhuma resposta. Ela subiu as escadas correndo, tropeçando nos degraus, o ar cada vez mais pesado. No corredor, o tapete já ardia. A fumaça cobria tudo como um véu espesso. Chegando à porta do quarto, Mariana viu o brilho laranja por baixo da madeira. A maçaneta estava incandescente. Ela enrolou a mão no avental e empurrou com força. O calor a golpeou como uma onda lá dentro. Luísa tosse, encurralada perto da janela. Tia Mari! Chorou a menina. Mariana correu, pegou uma manta, molhou-a na água do vaso de flores e a envolveu nas duas. O teto estalava. A pintura caía em pedaços ardentes. Ela tentou abrir a janela menos trancada. Um golpe, 2, 3, o vidro se estilhaçou e o ar frio entrou como uma bênção. O vento trouxe oxigênio, mas também alimentou as chamas. O fogo rugiu. Mariana levantou Luísa nos braços. Fecha os olhos, meu amor. E correu pelo corredor em chamas, com o vestido pegando fogo nas pontas, os pés descalços queimando. Desceu as escadas cambaleando, o teto rangendo acima. No saguão, o lustre de cristal caiu quebrando-se em 1000 pedaços. As labaredas refletiam nos fragmentos, como 1000 sóis se despedaçando. Ela atravessou o caos, tossindo, arfando, e saiu pela porta principal. O ar fresco da noite bateu no rosto. A pele ardia, mas o corpo estava vivo. Luísa chorava, mas respirava. Do lado de fora, vizinhos gritavam.
Sirenes se aproximavam. O som dos bombeiros cortou o ar, o rugido do fogo sendo enfrentado. Mariana jorrucei no gramado, segurando a menina, o vestido dela chamuscado, o cabelo cheirando a fumaça e cinza. Luísa apertou-lhe a mão. Soluçando, você me salvou. Mariana sorriu, os lábios rachados. Não, meu amor. Foi o amor que salvou a gente. Minutos depois, Clarice chegou. O carro parou em meio ao caos, os faróis iluminando a casa em chamas. Ela saiu correndo descalça, gritando: Luísa, minha filha! Quando viu Mariana no chão, com a menina nos braços, congelou. Por um instante, não soube o que dizer. Depois, caiu de joelhos. Meu Deus! Mariana, você... Mariana tentou sorrir, mas antes que pudesse responder, desmaiou. Horas depois, já no hospital, o fogo estava sob controle. Os jornais amanheceram com a manchete: empregada negra salva filha de empresária em incêndio no Lago Sul. A cidade acordou com o barulho da notícia, mas dentro do quarto frio do hospital, só o silêncio importava. O mesmo silêncio que antes humilhava, agora santificava. E, do lado de fora, entre o cheiro de cinza e o canto dos pássaros, ao amanhecer, as paredes queimadas da mansão pareciam finalmente descansar, porque, naquela noite, elas ouviram o que ninguém quis escutar. O hospital de Brasília tinha cheiro de éter e silêncio. As paredes brancas refletiam a luz fria dos corredores, onde o barulho das rodas de maca e o chiado dos respiradores formavam uma música triste, constante, no quarto 312. Mariana Alves dormia, o braço enfaixado, o rosto coberto de curativos leves. A pele, marcada pelo fogo, brilhava sob a luz fluorescente, não como ferida, mas como medalha. Ao lado da cama, Luísa desenhava no caderno. No papel, uma mulher com asas segurando uma criança. No canto, ela escreveu em letras tortas: Minha Ândia. A enfermeira entrou sorrindo, com o jornal na mão. Você viu isso? Perguntou a Lúcia, a colega de Mariana, que viera visitar. Na capa, a manchete gritava: Empregada negra salva filha de empresária em incêndio no Lago Sul. Abaixo, uma foto, Mariana inconsciente, nos braços de um bombeiro, com a legenda A heroína invisível. Lúcia leu em silêncio. Nos olhos dela, orgulho e raiva. Orgulho pelo que Mariana fez. Raiva porque o jornal precisava dizer negra para valorizar o ato, menos como se o heroísmo tivesse cor. No mesmo instante, em outro canto da cidade, Clarice Nogueira assistia a reportagem na televisão da suíte do hospital. Cabelos desalinhados, olhos inchados, o rosto sem maquiagem, menos uma mulher reduzida à própria humanidade. Na tela, repórteres exaltavam o gesto heróico da funcionária que arriscou a vida. Mas as palavras não soavam como elogio, soavam como espelho. Um espelho que, pela primeira vez, Clarice não podia virar de costas. O jornalista dizia: segundo testemunhas, Mariana entrou na casa em chamas sem hesitar. Clarice, a patroa, chegou minutos depois, ilesa. Fontes afirmam que ela manteve a calma e agora oferece total apoio à funcionária. Clarice abaixou o volume. O som de sua própria respiração parecia alto demais. Total apoio. Ela nunca havia oferecido apoio, só salário. Do outro lado da cama, Tânia, vizinha, tentava amenizar. O importante é que tudo acabou bem, Clarice. Você vai poder reconstruir a casa. E essa história vai passar, Clarice Virucci, lentamente reconstruir a casa. Eu não quero reconstruir nada. Talvez seja a primeira vez que algo desabou para eu ver o que ficou de pé. Tânia franziu o senho, sem entender,
Mas Clarice entendeu tudo. À tarde, ela foi até o quarto de Mariana, demorou alguns minutos na porta, sem coragem de entrar. O cheiro de álcool, o bip dos monitores, o silêncio, tudo pesava. Luísa estava lá, e ao ver a mãe, correu e a abraçou. Mamãe, ela me salvou. Clarice assentiu, os olhos marejando. Eu sei, meu amor. Depois olhou para Mariana. A mulher abriu os olhos devagar. Senhora, Clarice interrompeu. Baixinho, não me chama de senhora. Hoje, eu é que devia te servir. Mariana tentou sorrir. Não precisa disso. Clarice segurou-lhe a mão. Precisa, sim, precisa porque eu te vi por 10 anos e nunca te enxerguei. Te ouvi falar todos os dias e nunca te escutei. E você me salvou como se eu fosse alguém? Mariana respirou fundo. O fogo não pergunta a cor de quem ele queima, Dona Clarice. Ele só mostra quem tem coragem de ficar. A frase ficou no ar. Simples, exata, impossível de esquecer. Do lado de fora, os repórteres esperavam na calçada, microfones nas mãos. Quando Clarice saiu cercada por flashes, alguém perguntou: a senhora pretende processar os responsáveis pelo incêndio? Ela parou. Não, mas pretendo pedir desculpas à responsável pela minha vergonha. A multidão silenciou. As câmeras captaram cada segundo. O país assistia, e pela primeira vez, a mulher branca e a mulher negra estavam lado a lado, não como patroa e empregada, mas como duas sobreviventes do mesmo fogo. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, Mariana acordou por um instante. O quarto estava escuro, mas uma luz suave entrava pela janela. Ela ouviu passos no corredor e, por um momento, jurou escutar vozes antigas, de todas as mulheres que um dia foram caladas. E entre essas vozes uma sussurrava: o fogo passa, o que fica é o que ele ilumina. Mariana fechou os olhos de novo. No sonho, via Luísa correndo num campo de flores, rindo, e atrás dela, Clarice, sem saltos, sem joias, apenas humana. 2 meses depois, o sol nasceu sobre Brasília, com uma claridade quase cruel. O Lago Sul, antes espelho de mansões e carros caros, agora refletia um canteiro de obras. No terreno da antiga casa de Clarice Nogueira, restavam apenas as colunas queimadas e o portão torto, menos como cicatrizes abertas na paisagem. Mas, onde antes havia mármore e luxo, agora havia movimento humano. Trabalhadores misturavam cimento, mulheres serviam café em garrafas térmicas riscadas, crianças corriam entre pilhas de tijolos, e no meio deles Clarice e Mariana, sem maquiagem, sem uniforme, apenas 2 mulheres suadas sob o mesmo sol. No centro do terreno, um cartaz improvisado balançava ao vento. Centro Comunitário Mariana Alves. A força nasce das cinzas. A ideia fora de Clarice, depois do incêndio, recusou todas as ofertas de reconstruir a mansão. Vendeu as joias, os quadros e doou os móveis que sobraram. Com o dinheiro do seguro, comprou material de construção e chamou os vizinhos para ajudar. Quando a imprensa perguntou o motivo, ela respondeu: porque o que queimou não foi uma casa, foi o silêncio que eu construí, em volta da minha própria ignorância. O país inteiro ouviu, e pela primeira vez Clarice não teve medo de ouvir sua própria voz. Mariana, no entanto, evitava os holofotes, recusou convites para entrevistas e campanhas de TV. Disse apenas: eu não sou notícia, sou gente. Mas o nome dela ecoava por toda parte. Nas redes sociais, mulheres negras citavam sua história como símbolo de coragem. Nos jornais, chamavam-na de a chama que acendeu consciência de uma elite adormecida. E à noite, quando o silêncio voltava, Mariana ria sozinha, não de vaidade, mas de espanto.
Quem diria que o mesmo fogo que tentou destruí-la acabaria lhe devolvendo voz? No dia da inauguração, o céu estava azul sem nuvens. O novo prédio, simples, de concreto branco e janelas largas, ergueu-se onde antes ficava a sala de estar. No salão principal, crianças pintavam murais coloridos. Um deles mostrava duas mãos, uma escura, uma clara menos, segurando a mesma chama. Acima, em letras grandes, o fogo ilumina quando não queima. Clarice discursou, a voz trêmula, mas firme. Durante muito tempo, eu achei que o mundo se dividia entre quem manda e quem serve. Hoje eu sei que só existe uma divisão real entre quem sente e quem não sente. E a Mariana, ela me ensinou a sentir. Os aplausos vieram tímidos no começo, depois cresceram como onda. Mariana, de pé ao lado, olhava o chão. Mas quando Clarice a abraçou, o público levantou-se inteiro. O som era ensurdecedor. O som do respeito, tão raro, tão novo. Mais tarde, quando o sol já caía, as duas ficaram sozinhas no pátio. O cheiro de cimento fresco misturou-se ao de café passado na hora. Clarice observava o horizonte enquanto Mariana desenrolava a bandagem da mão, agora quase curada. O fogo deixara cicatrizes leves, traços finos sobre a pele, lembranças de um inferno que virou renascimento. Você acha que as pessoas mudam, Mari? Perguntou Clarice. Mariana pensou um pouco antes de responder. Algumas não, mas o mundo muda quando alguém decide parar de fingir que não vê. Clarice sorriu. No fundo, sabia que aquela era a resposta que esperava. À noite, o centro comunitário ficou vazio. No salão principal, a última luz permaneceu acesa, menos iluminando o mural das mãos e da chama. Do lado de fora, o vento passava por entre os eucaliptos queimados e sussurrava nas folhas novas. A lua, enorme, refletia-se nas janelas. E por um instante parecia que o fogo ainda estava ali, não mais para destruir, mas para lembrar, porque o fogo, quando termina, não leva tudo, ele deixa o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro nunca se apaga